Eu não costumo ver resenha de coisa que ainda não assisti. Quanto menos eu souber de alguma obra antes de ter experiência real, é melhor pra mim. Pra você ter uma noção, nem trailer eu vejo se eu já sei que eu quero ver um filme. Isso tudo é um esforço que eu faço pra ter uma experiência mais crua possível, tentando escapar de qualquer viés que pudesse me influenciar ou botar expectativa. Mas nem sempre a gente consegue fugir totalmente da reação popular. Como eu sigo muitos criadores que fazem resenhas de filmes, meu feed acaba sendo bombardeado de vídeos falando sobre o filme do momento. E mesmo que sem querer, eu acabo tendo uma ideia da opinião deles por causa das capas, dos títulos. E por eu gostar de falar sobre o assunto, meus amigos também acabam comentando comigo sobre esses filmes, deixando uma experiência sem viés ainda menos provável. Quando tudo isso fica muito barulhento, eu não consigo deixar de criar expectativas, sejam elas positivas ou negativas. Nesse vídeo eu vou comentar sobre alguns filmes que esse consenso de opiniões acabou afetando minha experiência e, consequentemente, minha opinião final sobre a obra. Alguns filmes acabaram melhorando, outros acabaram piorando, mas a pior treta é quando eu me sentia na obrigação de gostar de um filme só por causa da opinião alheia. Aviso, meus comentários vão se encaixar na escala 2 de spoilers do New Hertz. Não vou comentar nada específico de trama, nem dos personagens, mas eu posso comentar sobre elenco, coisa que aparece trailer, notícia. E sim, eu considero isso spoiler. Talvez você não se lembre, ou fez um esforço para deletar da sua mente, mas entre os filmes clássicos dos anos 2000 e esse outro que saiu de 2025, teve uma tentativa de fazer um quarteto fantástico todo diferentão, que era para ser supostamente mais sério, sombrio. O povo já tava com uma certa expectativa positiva em cima do elenco, já que escalaram os atores que estavam muito bem falados na época. Imagina você vendo esse povo aqui pensando, caralho, é o cara do Whiplash, ou o jornalista do House of Cards, ou o cara que vai fazer Creed. Esse não é o maluco que fez Planeta dos Macacos? Esse é o doidinho daquele filme de teletransporte? Eu lembro de umas notícias polêmicas na produção, dizendo que eles iam mexer na origem dos poderes, em como eles iam ser retratados, e aí vieram mais notícias sobre as refilmagens, problemas da produção, e o resultado foi desastroso, claro. Ninguém gostou desse filme, com alguns dizendo até que foi o pior filme de herói já feito, falando que esse filme era tão horroroso que os clássicos dos anos 2000 pareciam bons perto dele. E foi com essa enxurrada de tristeza que eu fui ver o filme. E olha, eu não achei tão tenebroso quanto falaram, não. É ruim? Claro que é. Na minha opinião, tá no mesmo nível que os clássicos dos anos 2000, que são horríveis também. A diferença é que em 2015 a gente já tinha muita coisa boa desse gênero e já não aceitava mais qualquer coisa. Então, quando eu assisti, eu fui esperando ver o pior filme do planeta, mas até que eu me surpreendi positivamente. A mesma coisa aconteceu com o filme da Viúva Negra. O pessoal falou tão mal desse filme que me deixou com as expectativas baixíssimas. E quando eu fui ver, eu não achei tão ruim assim. Quando eu paro pra pensar hoje, eu sei que esses dois filmes são ruins, mas eu não tenho memórias tão negativas quanto o resto das pessoas. Então, meio que o consenso geral era tão negativo que acabou melhorando esses filmes pra mim de uma certa maneira. Talvez esse seja o segredo da vida. Se você for sempre pessimista e pensar que tudo vai ser uma merda o tempo todo, qualquer coisa acima de zero já é lucro. Brincadeira, não seja esse tipo de pessoa chato pra caralho. Esses aqui vão ser polêmicos, porque os fãs desses filmes são chatos demais. Vou logo avisar que esses filmes são bons, são muito bons. Não precisa me xingar nos comentários, mas espera, deixa eu falar. Se você pegar qualquer lista de melhores filmes de terror dos últimos anos, com certeza você vai encontrar esse filme aqui no topo. A Bruxa. E quando o filme foi lançado, os críticos elogiaram em peso, dizendo que esse sim era um filme de terror de verdade. A audiência não pareceu gostar tanto na época, mas em filme de terror isso é meio difícil de medir. Eu lembro de criarem até um termo para filmes com essa mesma vibe que a Bruxa, acho que é o pós-terror, que acabou nem pegando tanto assim. Então lá vai eu no cinema esperando ser maravilhoso com o melhor filme de terror dos últimos anos. E eu saí confuso e com sono. E eu não saí confuso porque a história era difícil de acompanhar, nada disso. Eu não tinha entendido como aquilo ali era considerado o melhor filme de terror dos últimos anos. É um filme bem feito, muito bem atuado, as cenas boas, história legal, mas é digno de ser considerado o melhor filme de terror dos últimos anos. Acho que não. Ai, certeza que você prefere filmes com sustinho, jumpscare. Você deve adorar aquele filme da freira, sai daqui. Mano, a soberba que foi criada em cima desse filme e dos outros que vierem em seguida no mesmo estilo é surreal. Um dia eu faço um vídeo dedicado a esse tipo de gente. Enfim, com todo esse hype e devoção em cima desse filme, foi inevitável fugir das expectativas e acabei achando ele bom, mas só bom. Talvez se eu tivesse visto sem saber nada do filme, provavelmente eu teria gostado mais. E por falar em fã chato, eu não posso deixar de citar Batman, o Cavaleiro das Trevas. Talvez eu faça um vídeo inteiro dedicado a esse filme quando eu assisti-lo novamente. Mas esse filme também é citado pela grande maioria das pessoas como um filme que transcendeu o gênero de filmes de herói, virou um grande fenômeno do cinema. Mas as pessoas falam tanto desse filme
que eu assisti achando que teria minha vida mudada, que eu enxergaria o mundo com outros olhos, que seria um rito de passagem de menino pra homem. E não, é só um filme bom do Coringa, inclusive. O Batman nessa trilogia já é bem qualquer coisa, mas o Coringa conseguiu deixar esse filme memorável, isso sim. E pra fechar os filmes que pioraram pra mim por causa do hype, eu não poderia deixar de citar um filme das nossas terras, que foi muito citado por todas as esferas como um filme nacional incrível. Bacurau. O tempo todo eu fiquei achando que ia acontecer alguma coisa incrível, porque o filme tem algumas mudanças de curso no meio, mas eu fiquei esperando chegar em alguma parte que justificasse o tanto que o pessoal falou desse filme, e não chegou. Obviamente eu tinha ficado muito feliz que não era mais um filme nacional sobre a favela, a ditadura ou o ex-gordo. A ideia é bem legal e o filme consegue sim te prender até o final. Mas será que o hype em cima do filme foi só porque a régua de filme nacional conhecido estava muito baixa? Se fosse um filme americano, ia ter tanto assunto sobre esse filme? O pessoal ainda acharia que é obra-prima? Bom, não sei, eu só sei que foi mais um filme que eu saí gostando, mas sem entender o motivo de tanta gente falar sobre ele. Depois de ouvir tudo isso, você pode até pensar que eu já vou assistindo querendo ser do contra, ou que eu não quero gostar da modinha do momento. Seria um pensamento justo, mas equivocado. Como eu disse no começo, eu faço o possível pra ir de mente aberta e tento não pensar nessas coisas. Eu sempre começo a ver algo querendo gostar. Eu já nem tenho energia direito pra assistir as coisas, então não perderia meu tempo com as coisas que eu já sei que eu vou odiar. Principalmente essas obras que são unanimemente consideradas obras-primas. Quando você não acha tudo isso, é inevitável ter um sentimento de dúvida. Será que eu não entendi algo? Será que eu sou burro? Será que eu não tô assistindo certo? E isso já me ferrou desse jeito aqui. Bandas como os Beatles ou músicas como Evidências aqui no Brasil são daqueles tipo de coisa que a gente já nasce sabendo e as pessoas te olham estranho se você disser que não curte muito. Algumas obras do cinema são assim também. Já é estranho se você gosta de cinema e nunca viu esses filmes, mas ter visto e não gostado, tem alguma coisa de errado com você. Um exemplo mais popular é o filme Um Sonho de Liberdade. Há muito tempo ele é o filme com maior nota no site IMDb. É bem raro encontrar alguém que não gosta desse filme, principalmente na internet e nos fóruns de cinema. E quando eu assisti eu fiquei com uma sensação muito estranha. Eu tinha achado o filme bom e tudo mais, mas eu não saí do filme virando um ser que transcende o tecido do espaço e tempo. Não tinha mudado minha vida, como alguns outros filmes já fizeram. Ele foi um filme muito bem feito e só. E mesmo com essa sensação, eu me senti meio obrigado a dizer que ele era um filme que era um espetáculo. Se tudo isso de gente falou que esse filme é fodão desse jeito, eu estaria errado em dizer o contrário, certo? Que cinéfilo é você que não teve a capacidade de apreciar esse filme perfeito? Mesma coisa aconteceu com Psicose, que é declarado um dos melhores filmes suspense da história. Hoje em dia eu já processei o que eu assisti e sei que é baita filme, mas na primeira vez que eu vi, eu senti essa mesma estranheza. Eu ficava com medo de falar do que eu não gostei do filme, não queria parecer burro. E 2001, Uma Odisseia no Espaço, é sem dúvidas o pior filme pra assistir se você tem medo de parecer burro. Um filme ambíguo e subjetivo de propósito, mas dá um certo receio de falar que você não gostou, porque sempre vai ter um arrombado pra falar: você não gostou porque você não entendeu. Inclusive eu vou fazer um vídeo só falando desses filmes que as pessoas se sentem superiores por gostarem, mas que não são tão complicados assim. E por último, eu não posso deixar de mencionar um filme que eu ainda nem vi, mas eu já considero pacas: O Poderoso Chefão. Sim, eu ainda não vi, desculpa. Eu sei, eu fiquei falando que gosto de cinema e nunca vi O Poderoso Chefão. E por padrão, eu já tenho que gostar, senão eu não entendo nada de cinema. Eu acho que parte do motivo de eu não ter assistido ainda é essa pressão e expectativa em cima desse filme. Eu não tenho opção de não gostar desse filme. O consenso geral já diz que é um dos melhores filmes já feitos na história. Como é que eu vou contra isso? Bom, mas eu vou tentar detalhar isso em outro vídeo. E é por todos esses exemplos que eu tento não ver resenhas ou críticas das coisas que eu ainda não assisti. E se você quiser ter a melhor experiência de algum filme, série, alguma coisa, também aconselho fazer o mesmo. Não vai ver trailer, pôster, notícia, porque tudo isso é feito pelo time de marketing, não é pelo diretor. Então, quanto menos você souber de alguma coisa, mais real vai ser a sua experiência. Se você cria expectativas em cima de filmes e séries, assim como você cria na sua vida amorosa, deixa um like. Se inscreve no canal caso você goste desses assuntos importantes para a humanidade. Bora conversar nos comentários.